Olá, nono ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Química, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento agora sobre a estrutura atômica. A estrutura atômica nós podemos visualizar no nosso livro a partir da página 66. Hoje vamos conversar sobre a página 66 até a página 68. Porém, preste muita atenção, pessoal, porque infelizmente nós ainda estamos tendo esse tipo de aula online, não é tão fácil assim. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção, tirem suas dúvidas comigo durante as aulas que eu estiver online ou até mesmo depois, tá? Nós vamos nos ajudando em um outro. Nós estamos entrando de fato agora na nossa matéria de Química. Bom, estrutura atômica, né? Estrutura a gente já imagina o que? Estrutura é como é formado, como é composto, né? Então, os átomos são constituídos principalmente por prótons, elétrons e nêutrons. Já temos outras partículas, mas não vamos entrar agora nesse assunto, certo? Nós sabemos, pessoal, os prótons, eles têm... olha só, entrou aqui Carla, eu vou arrumar aqui, ó, é carga, tá? Carga elétrica positiva. Os elétrons têm carga elétrica negativa e os nêutrons têm carga elétrica neutra. Se nós formos imaginar o centro do átomo, nós vamos pensar que no núcleo nós temos os prótons e os elétrons ali agrupados, os prótons e os nêutrons ali de forma agrupada, e ao redor do núcleo orbitando nós temos os elétrons. Pessoal, os opostos se atraem. Prótons são positivos e elétrons são negativos. Então, para os elétrons não saltar para fora do átomo de forma explosiva, é justamente a carga positiva dos prótons que atrai a carga negativa dos elétrons. Interessante, né? Então, para eles se manterem juntos, agrupados, sem que haja uma explosão do núcleo ou dos elétrons, as forças opostas estão ali trabalhando para que a gente tenha a possibilidade do funcionamento do átomo. Certo, pessoal? Muito bem. Nós estamos agora trabalhando mesmo com a nossa tabela periódica. Aqui está um exemplo da tabela periódica. Vocês têm no livro de vocês, eu não sei exatamente a página, porque a minha página é diferente da de vocês, mas vocês vão encontrar no livro, vocês encontram na internet e encontram em papelarias. Muito bem. O que nós vamos ver hoje, nós vamos começar aqui a entender um pouco mais sobre a tabela periódica. Vamos abrir aqui. Nós temos aqui, na nossa esquerda, um gás que se chama hidrogênio. Depois nós temos nessa coluna aqui o lítio, o sódio, o potássio, o rúbio, o césio, o frâncio e assim por diante, né? Não vamos entrar aqui. Muito bem. Porém, deixa eu diminuir aqui, não consigo passar assim. Tá. Nós temos aqui, percebam que ela tem uma ordem, tanto na horizontal como na vertical, mas nós não vamos estudar isso agora, isso é para outra aula. Mas o que eu quero que vocês entendam? Veja, para nós sabermos quem é o elemento químico, basta a gente saber o número atômico dele. Professor, o que é o número atômico? Muito bem. O número atômico ele é representado pela letra Z, de zebra, tá? Nesse caso, ele está aqui em cima. Geralmente, ele vem aqui em cima. Outros autores trazem ele embaixo, mas nossa tabela ele busca aqui em cima. Então, na nossa esquerda, nós podemos ver o número atômico do lítio é 3. O que é o número atômico? É o número de prótons que existe no núcleo. Então, o lítio tem 3 prótons no seu núcleo. Por isso que seu número atômico é 3. Vamos ver um outro aqui, ó. O titânio, nós temos aqui 22 prótons no seu núcleo. Nós temos, então, o número atômico do titânio é 22. Nós temos aqui, por exemplo, a platina, ó, né? Muitos materiais são feitos de platinas. A platina ela tem 78
prótons dentro do seu núcleo, número atômico da platina, 78, certo? Muito bem. E aqui nós temos a série, a classificação, metais, não metais, alcalinos, semimetais, mas nós não vamos estudar isso agora, certo? No ensino médio vocês terão maior profundidade no assunto. Muito bem, aqui embaixo tá ruim de enxergar, mas vocês vão ver que na tabela de vocês está em laranja, vermelho. Aqui embaixo tem a massa atômica. Aqui, ó, número de massa, é o peso é o peso atômico aqui, ó, é o peso do elemento. Então isso aqui é em gramas, certo, pessoal? Muito bem, então o que nós temos aqui? Deixa eu... Neste daqui, infelizmente não dei o melhor exemplo, mas nessa lateral aqui, que não está aparecendo agora, mas no livro de vocês tem, por exemplo, pegue lá o hidrogênio, vocês vão ver que aqui na direita tem o número 1. Quando aparece uma numeração aqui na direita, ó, eu vou colocar aqui embaixo para vocês analisar rapidinho. Aqui, ó. Essa numeração que aparece aqui na direita é os elétrons, certo? Então nós temos aqui os prótons e aqui nós temos os elétrons, ok? Vamos voltar lá na tabela. Então, na nossa tabela, aqui na direita vai aparecer o número de elétrons. Neste caso aqui, quando o elemento está na sua forma essencial, ele apresenta o mesmo número de elétrons. Então ele tem número de prótons e número de elétrons iguais, distribuído por camadas. Mas vamos adiante, que não é o momento agora. Vamos lá. Em que um átomo é diferente do outro? Vocês já pararam para pensar? Então o livro traz na página 67 essa primeira tabela aqui, ó. A seguir, observe as informações constantes na tabela 1, em que estão relacionados 3 tipos de hidrogênio. Olha, pessoal, lá na nossa tabela só aparece um hidrogênio. Se nós for pegar a tabela periódica lá, vocês vão ver aqui, ó, só aparece um hidrogênio. Como é que eu já tenho 3 tipos de hidrogênio e isso não está na tabela periódica? Muito bem. É que nós temos um fenômeno que se chama o seguinte. Nos casos, pode acontecer, pessoal, de eu ter o mesmo elemento... Opa, desculpa que caiu aqui, só um momentinho. Certo, turma? Voltamos aqui depois do acidente com o celular. Vamos lá. Então, olha só. Aqui eu ia dizendo. Pode acontecer um fenômeno de alguns elementos químicos ele ter o mesmo número de prótons. Veja, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Número de prótons 1, 1 e 1. Porém, ele ter número de nêutrons diferentes. Então... nessa questão dele ter número de nêutrons diferente, ele já vai ganhando uma outra categoria. Certo, pessoal? Então, olha só. Nesse caso aqui, ó, na tabela 1, nós temos os átomos representados na tabela, apresentam maior carga elétrica positiva ou negativa. Nota só. Esse hidrogênio aqui, o próton, ele é o quê? Perdão, aqui. Este hidrogênio aqui, o próton, ele é o quê? Positivo. E ele tem um elétron negativo. Então nós podemos dizer que esse hidrogênio aqui, ele tem uma carga neutra, porque ele tem um positivo e um negativo. 1 menos 1 igual a 0. Então esse hidrogênio tem uma carga elétrica neutra. Vamos para o hidrogênio de baixo agora, o deutério aqui, ó. Ele tem um próton, um elétron. E aí? Note que em todos eles o número de prótons é igual aos de elétrons. Sempre que o número de prótons e elétrons for igual, dizemos que o átomo é neutro. Então, no caso do hidrogênio, os 3 átomos apresentam um próton em cada um elétron em cada um. Mais para frente nós vamos estudar sobre o nome agora aqui é sobre ligação.
ligações. A hora que esses átomos se ligam, formando substâncias, então eles começam a emprestar os seus elétrons de um para os outros. E aí ele muda a carga positiva. Por exemplo, o hidrogênio ele pode ficar negativo, ele pode ficar positivo, dependendo do que acontece. Como estamos recém aprendendo, então nós vamos ver o seguinte. Esse hidrogênio, veja, são 3 tipos de hidrogênio. Ambos têm um próton em cada um dos seus núcleos, um elétron em cada um. Então nós temos um hidrogênio neutro, certo? Um hidrogênio neutro. Agora vamos para a tabela 2. Tabela 2. Nós temos aqui, ó, também um carbono. Veja, ele é carbono. Ele tem 6 prótons aqui, 6 nêutrons aqui, 6 elétrons aqui. Por exemplo, esse outro carbono, ele tem 6 prótons aqui, 8 nêutrons aqui, 6 elétrons aqui. Veja, já mudou o número de nêutrons. O oxigênio, 8 prótons, 8, 8. Aqui, 8, 9, 8. Então, qual a diferença entre os dois átomos de carbono, esses primeiros aqui? Qual a diferença, pessoal? Você deve ter percebido que o número de prótons e elétrons é sempre 6. Prótons, elétrons. A diferença está nos nêutrons aqui, ó, né? Nos nêutrons. Note que um dos tipos de átomo de carbono apresenta o mesmo número de nêutrons, 8, e que os átomos de oxigênio. Quando elementos químicos diferentes têm o mesmo número de nêutrons, dizemos que eles apresentam átomos isótonos. Nós já vamos ver o que é os átomos isótonos. Então, quando elementos químicos diferentes têm o mesmo número de nêutrons, dizemos que eles são isótonos. Então, olha só, vamos voltar aqui, ó, o carbono. Veja, esse segundo carbono aqui tem 8 nêutrons. E esse primeiro oxigênio também tem 8 nêutrons, né? Então, eles são o quê? Eles são elementos químicos diferentes, mas têm o mesmo número de nêutrons. Então, eles são isótonos, certo? Os átomos se diferenciam pelo número de prótons, nêutrons e elétrons que tem. E não há como identificar um átomo pelo número de nêutrons, pois é possível, né, como nós já vimos aqui, que os átomos são identificáveis pelos números de prótons. Nêutrons eles podem alterar, como vemos aqui e como a gente viu aqui. Ok, pessoal? Muito bem. Nesse quadrinho roxo aqui, ó, está falando sobre o número atômico, que é representado pela letra Z. Para identificar o nome do átomo, é preciso saber o número de prótons que ele contém. Então, já falei para vocês que o número de prótons ele não muda. Então, o oxigênio sempre tem um próton. O carbono sempre tem 6. O que muda são os nêutrons. O oxigênio sempre tem 8. O que muda são os nêutrons. Certo? Atualmente são conhecidos pouco mais de 100 elementos químicos, eu diria, parece que são 118. Desses 92 são elementos naturais. Os demais são obtidos artificialmente, sendo também identificados por seu número atômico. Certo, pessoal? Então, 92 elementos da tabela periódica nós encontramos na natureza. Os demais são produzidos em laboratório, né? E também tem o seu número atômico. Muito bem. Vamos partir aqui para a página 68 agora. Olha só, agora nós vamos falar um pouquinho sobre massa, né? O número da massa. Como é que nós chegamos no número da massa atômica? A soma total de prótons e nêutrons do átomo de um elemento químico corresponde ao número de massa. Então, quando eu somo os prótons e os nêutrons, eu tenho a massa. A massa, pessoal, ela é representada pela letra A. Então, nós temos os prótons, representados pela letra Z, os elétrons são E, e a massa A. Muito bem.
Átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, recebem o nome de isótopos, certo? E aí aqueles que têm diferente número atômico, mas o mesmo número de massa, são chamados isóbaros, tá? Já vou explicar isso aqui. Quando a gente olhou a tabela 1, vimos que o hidrogênio tem um próton, né? A tabela 1 aqui. Eu vou deixar a tabela 1 aqui e vocês acompanham aí. Então vamos lá, tabela 1. Quando eu vou pegar o livro aqui e eu vou seguindo o livro, na página 68, mas eu vou mostrar o vídeo na página anterior. Então na tabela 1, no início deste tópico, vimos que o hidrogênio tem um próton, tá? Logo o seu Z, que é o número atômico, então é 1. Então Z igual a 1. Além disso, ele tem um próton e um nêutron. Aqui, ó, um próton e um nêutron. Então, o seu A, ou seja, massa atômica, é 2, porque eu somo o próton e o nêutron. E eu vou achar a massa atômica do hidrogênio, né? No entanto, existem também átomos de hidrogênio que têm um próton e nenhum nêutron. Olha só, este primeiro aqui, eu vejo, nós temos um próton e nenhum nêutron. Nesses casos, a massa é 1. 1 mais 0, 1. Há ainda átomos de hidrogênio com 2 nêutrons. Então, olha aqui, ó, 1 mais 2 igual a 3. Então, eu somo o próton e o nêutron, eu tenho a massa de 3. Agora, por que nós temos aqui 3 tipos de hidrogênio? O hidrogênio com um nêutron é chamado de deutério. Olha, interessante. O hidrogênio de 2 nêutrons é chamado de trítio. Esses 2 tipos de átomos são isótopos do hidrogênio, certo? Então, nós temos os isótopos aqui, ó. Certo? Então, eles são diferentes. Vamos pegar aqui de novo a nossa tabelinha aqui em cima. Vou apertar aqui, ó. Isótopos. Átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, né? Então, nós vemos aqui que o hidrogênio, o deutério e o trítio são isótopos desse hidrogênio, porque ele tem o quê? Ele tem o mesmo número atômico, aqui, deutério e trítio, mesmo número atômico, mas a massa é diferente. 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 2 igual a 3. Então, quando acontece isso, eles são isótopos, certo, pessoal? Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu coloquei aqui um resumo, certo? Para vocês identificarem. Até tá um pouco, deixa eu diminuir um pouco a tela aqui, né? Os isótonos, quando elementos químicos diferentes têm o mesmo número de nêutrons, dizemos que eles apresentam átomos isótonos. Neutro, quando o átomo apresenta o mesmo número de prótons e elétrons. Atômico, quando quantidade de prótons que o átomo contém. Massa, a soma total de prótons e nêutrons. Isótopos, átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferente número de massa. Isóbaros, aqueles que têm diferentes números atômicos, isto é, elementos químicos diferentes, mas o mesmo número de massa. Bom, vamos a exemplos agora, práticos. Eu peguei aqui o nosso... Deixa eu ver se vai ficar bom assim. Vamos ver se dá para ver assim, melhor. Muito bem, pessoal. Eu peguei aqui um exemplo da nossa tabela, o elemento, o lítio. O lítio, né, ele é muito utilizado em bateria, principalmente de celular, notebook. Ele é um produto poderoso para isso daí. Muito bem. Eu trouxe aqui a exemplificação como se fosse na tabela do lítio, certo? Nós temos aqui, então, o número de prótons, que está em amarelo, o número de elétrons, que ele está disposto em camadas, isso uma outra aula nós vamos estudar. Nós temos até 7 camadas de elétrons, tá? Então ele tem 2 na primeira camada, 1 na segunda camada. Aqui está
o símbolo dele, aqui está o nome, e aqui, pessoal, em vermelho, ó, interessante, ó, a massa atômica. Então, olha só, seu número de prótons é 3, então, sendo assim, Z igual a 3. Sua massa atômica é de 6,941, né? E a observação, achamos a massa atômica de um elemento químico quando somamos os prótons e os nêutrons. Porém, a conta nem sempre é exata. Dessa forma, usa-se a massa atômica já calculada e fornecida pela tabela periódica. Por que eu coloquei isso aqui, pessoal? Estão vendo que tem uma vírgula aqui, ó. Então, geralmente, a massa atômica ela não é exata, 6,000. É só para isso daí, para vocês entenderem, tá? Então, veja só, como é que eu achei agora? Como é que eu acho a massa atômica? Interessante, né? Como é que eu vou achar a massa atômica? A massa atômica ela é achada do seguinte cálculo. É prótons mais nêutrons. Mas aonde estão os nêutrons aqui? Na tabela a gente não enxerga. Então, para eu saber os nêutrons, eu tenho que fazer um cálculo. Se a massa atômica é prótons mais nêutrons, então é muito simples. Diminui da massa atômica a quantidade de prótons. Eu vou achar os nêutrons. Vamos ver isso aqui para baixo. Muito bem, pessoal. Vamos trabalhar com os isótonos, os átomos isótonos. O que são os átomos isótonos? Quando elementos químicos diferentes têm o mesmo número de nêutrons, dizemos que eles são isótonos. Eu peguei dois exemplos aqui. Eu peguei o berílio e o boro. Olha só. O berílio tem um Z de 4. O boro de 5. Elétrons, 2 em cada camada, fecha 4. Esse aqui, 2 na primeira camada, 3 na segunda camada, fecha 5. Então, ele é um átomo estável. Ele tem hoje carga elétrica neutra, né? Porque eu tenho 5 positivo, 5 negativo. 4 positivo, 4 negativo. Muito bem. E o berílio, pessoal, ele tem aqui uma massa atômica de 9,0122. E o boro de 10,811. É a massa deles. Nós podemos ver que eles têm o mesmo número de nêutrons. Mas aonde que eu vejo que ele tem o mesmo número de nêutrons, eu não consigo nem ver onde está aqui os nêutrons. Aí entra a fórmula. Então nós vamos pegar a massa e diminuir dos prótons. A é massa, Z é prótons. Então, muito simples. Eu vou pegar aqui o elemento, o berílio. O berílio tem uma massa de 9,0122, diminuído do número atômico de 4. Então, eu tenho uma massa de 5, né? Nós temos aqui Perdão, isso aqui não é massa. Nêutrons. Eu vou arrumar aqui também. É os nêutrons de 5,0122, certo? Então, nós temos aqui quantos nêutrons nós temos. Para achar, porque, olha, ele diz aqui, ó, podemos ver nos exemplos acima que os átomos de berílio e boro, ambos têm o mesmo número de nêutrons, mas aqui não fala nada. Para eu saber que ele tem o mesmo número de nêutrons, eu tenho que pegar a massa e diminuir do número atômico. Então, eu achei, do berílio eu achei 5 e do boro também achei 5. Quando os elementos são diferentes, mas apresentam o mesmo número de nêutrons, não é massa, nêutrons, eles são isótonos. Certo, pessoal? Vocês não entenderam? Pause o vídeo, volta, vocês vão entender. O mesmo elementos químicos diferentes apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, eles são isótonos, certo? Eu vou arrumar isso aqui para no resumo de vocês vir certinho aqui nêutrons e não M, ok? Muito bem. Agora vamos para os átomos neutros. O que são os átomos neutros?
Quando o átomo apresenta o mesmo número de prótons e elétrons, bom, eu peguei de novo o berílio e o boro, eu já até falei, ó, ele tem 4 positivo aqui, 4 negativo aqui, 5 positivo aqui, 5 negativo aqui. Então eles são nêutrons. Z igual a 4, E igual a 4. B, Z igual a 5, E igual a 5. Então são átomos neutros, são carga elétrica neutra. Agora, veja, nós estudamos os isótonos, quando são elementos químicos diferentes, com o mesmo número de nêutrons. Agora nós vamos estudar os isótopos. Quando tem o mesmo elemento, mesmo número atômico, mas tem número de massa diferente. Olha, lembra que nós vimos ali o caso do hidrogênio? 3 tipos de hidrogênio, 3 tipos de carbono. Então, olha só, os átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. Nós temos aqui o cálcio, nós temos o isótopo de cálcio. Esse aqui é o cálcio que está na nossa tabela. Nós vamos pegar a nossa tabela lá, nós vamos ver que o cálcio ele contém 20 prótons, 20 elétrons distribuídos em 4 camadas e uma massa de 40,78. Porém, o isótopo de cálcio ele apresenta um nêutron a mais aqui, ó. Aqui nós temos 20 nêutrons e aqui nós temos 21. Por isso que eu tenho 41. Veja. 20 mais 20, 40. 20 mais 21, 41. Como é que eu tirei esse 21? Eu fiz de cabeça aqui o cálculo. Ó. Este cálculo aqui. Certo? Então vamos lá. Átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. Nos exemplos dos isótopos de cálcio, o Z não muda. Aqui, ó. O número atômico é o mesmo, mas a massa é diferente. Olha aqui a massa, 40, 41. Então, no caso do cálcio 40, nós temos um Z de 20, um E de 20 e um A de 40,78. No caso do cálcio 41, nós temos um Z de 20, um E de 20 e um A de 41. Então, esses são os isótopos. Isótopos são o mesmo elemento químico, porém a massa, o peso dele é diferente. Então nós temos um peso de cálcio de 40 e outro isótopo de cálcio de 41. Né? Então aqui nós temos a diferença. Ok, pessoal? E os isóbaros, o que são os isóbaros? Aqueles que têm diferentes números atômicos, isto é, elementos químicos diferentes, mas o mesmo número de massa. Já caiu o livro aqui, já virou no bicho. Vamos voltar aqui. Muito bem. Eu tenho um isótopo aqui de potássio e um isótopo de cálcio. Por que que são isótopos? Porque eles são o mesmo elemento, porém eles têm o quê? A massa diferente, né? Vocês podem consultar na tabela que esses isótopos que eu coloquei aqui não constam na nossa tabela. Por exemplo, o isótopo de potássio, deixa eu pegar a tabelinha aqui, o isótopo de potássio, nós podemos ver que na nossa tabela ele tem 39 de massa e aqui, ó, ele apresenta 40. O isótopo de cálcio, na nossa tabela, ele contém, vamos achar aqui o cálcio, 40, né? Certo? Ele contém 40. Então, olha só. Então, pessoal, nós temos aqui o potássio com massa de 40 e o cálcio também com massa de 40. Eles são isóbaros. Aqueles que têm números atômicos diferentes, aqui, mas ele tem a mesma massa. Né? Então são isóbaros, certo? Então vamos lá, vamos recapitular. Nós temos aqui os isótonos. Isótonos é quando tem o mesmo número de nêutrons. São os isótonos. Então eles são o quê? Eles são elementos químicos diferentes, mas com o mesmo número de nêutrons. Nós temos os átomos neutros, que são as somas positivas
e as negativas, que vão dar 0, né? Nós temos agora os isótopos, que apresentam o mesmo número atômico aqui, porém número de massa diferente, certo? E aí nós temos os isóbaros, elementos diferentes com a mesma massa, ok? Então vamos lá, você não pode esquecer os isótopos, mesmo número atômico, diferente massa. Isóbaros, massas diferentes, número atômico diferentes, massas iguais. Isótonos, tanto a massa quanto o número atômico são diferentes, né? E aqui nós achamos o mesmo nêutron, porque é A menos E, para a gente achar os nêutrons. Então aqui o isótonos tem massa e prótons, número atômicos diferentes, porém eles têm o mesmo número de nêutrons. Certo, pessoal? Aqui está a nossa aula, estamos iniciando nossa aula de química, tá? Eu sei que é bastante coisa para a gente ir aprendendo, mas vamos aos poucos, nós vamos conseguindo, tá? Vão tirando as dúvidas e mais para frente a gente vai conseguindo expor melhor essa matéria e nos aprofundando. Valeu, um grande abraço.